Olá pessoal, tudo bem? Bom, então hoje a gente vai começar o nosso 20º simulado, né? O simulado 20 na verdade, porque a gente já teve os simulados mensais. E esse simulado de hoje, o nosso assunto é população, ou demografia, como vocês preferirem. E para começar, galera, eu coloquei aqui uma questão sobre as teorias demográficas, tá? Esse assunto é um assunto que muitos alunos não têm muita clareza, tá? Assim, confundem às vezes uma coisa com a outra, é uma coisa assim um pouco abstrata. E eu vou dar um bizu aqui para vocês não esquecerem mais a diferença entre neomalthusianos e reformistas, que são as duas principais correntes do quando o assunto é população, beleza? Na verdade, você tem os malthusianos, os neomalthusianos, né? Mais tarde os reformistas, década de 70. Depois, na década de 60 e 70 ali também, no século passado, aparecem os ecomalthusianos, que é uma variação dos neomalthusianos, enfim. Então, tem essa galera toda e eu vou aqui hoje passar com vocês uma rápida abordagem sobre esse assunto, tá bom? Olha só, o teoria malthusiana, obviamente, veio de Malthus, do Thomas Malthus, né? Que naquele contexto, no contexto que ele viveu, tá? Ele acreditava que justamente a população cresceria em progressão geométrica, né, em PG, como vocês aprendem lá em matemática, e enquanto a produção de alimentos, né, ou seja, a, a base para que essa população pudesse pelo menos sobreviver, né, cresceria em progressão geométrica, ou seja, a gente teria duas curvas que não seriam, digamos assim, compatíveis, né? Porque a curva da progressão geométrica é uma curva que escala mais rápido que a progressão aritmética, que tende a ter uma subida mais suave. Se é que esse gráfico aqui representa alguma coisa, representa direito isso, né? Acho que não. Mas tudo bem. Isso é um assunto da matemática que vocês já devem ter estudado essa matemática, que vocês conseguem ligar os pontos. Tá? Então, de fato, naquele contexto, isso parecia fazer sentido. No contexto em que o Malthus viveu, ele realmente, com os avanços que existiam até então, principalmente na agricultura, né, o conhecimento que se tinha para aumentar a produtividade das fazendas e tal, esse raciocínio parecia ser razoável. Né? Como muitos dizem, o que Malthus não contava, né? A gente não tinha assim, a ideia de que a produtividade poderia ser acelerada ou bastante desenvolvida com os avanços que viriam um pouco mais para frente, já no século XIX mesmo, né? Quando surgem defensivos agrícolas, quando começa a surgir, quando a química começa a avançar enquanto uma área da ciência, né? Começa a oferecer diversos itens importantes para que vão ajudar na própria produção agrícola, tá bom? Então, mas a ideia em si é que está certa. E os neomalthusianos, né? Neo de novo, né? Aqui o prefixo neo de novos malthusianos. Por que neomalthusianos? Porque no século XX surge essa corrente, tá? Que vai defender o controle de natalidade como uma forma de conter a chamada explosão demográfica. Então, aqui, vou abrir aqui um outro slide para vocês. Né? Tem aqui aquela... Vou ver se eu consigo desenhar. Se eu não conseguir, eu vou pegar aqui um gráfico da internet, rapidinho. O que acontece aqui? Aqui tem basicamente duas curvas, pessoal. Uma curva, uma das linhas, é a linha da natalidade. Está aqui acima. A linha da mortalidade é uma linha parecida com a da natalidade no começo, e depois essa linha vai descendo, 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 e as duas se encontram aqui embaixo. Aí há muitos gráficos, há variações, alguns gráficos as linhas estão mais próximas, outros mais distantes, isso não vem ao caso agora, tá? E aqui embaixo o eixo do tempo. Então o que acontece? Na visão dos malthusianos, tá? Ou o momento histórico que os malthusianos viveram, perdão, os neomalthusianos, a gente está falando de década de 50, 60, até os anos 70. O que estava acontecendo no mundo, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, é importante
entender as teorias, entender o que se produziu de conhecimento dentro do contexto em que esses conhecimentos surgem, porque senão eles parecem muito absurdos, eles parecem totalmente sem pé nem cabeça, né? Mas quando a gente contextualiza, fica mais fácil de entender. Assim, pô, mas como é que o cara pensou um negócio absurdo desse? É porque naquele momento aquilo até parecia fazer um certo sentido, tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Olha só, a natalidade e mortalidade, no primeiro momento, aparecem lá em cima, né? Então eu gosto sempre de usar aqui uma referência, sei lá, de 50 nascimentos para cada 1.000 habitantes versus 35 mortes ou óbitos por 1.000 habitantes. Um exemplo. E essa fase em que nasce muita gente e morre muita gente, a gente chama de regime demográfico tradicional ou pré-transicional. Vocês já vão entender onde eu quero chegar com isso. Bom, por que pré-transicional? Porque logo em seguida, o que acontece com a... Vamos começar aqui pela natalidade. A natalidade permanece elevada durante um tempo e depois ela começa a fazer uma descida aqui. Né? Começa a descer a ladeira. Tá? Só que a mortalidade cai um pouco antes e um pouco mais rápido que a natalidade. Reparem aqui, né? Esse gráfico que eu fiz aqui à mão, apesar de ter sido feito à mão, ele consegue mostrar isso. A mortalidade cai um pouco mais rápido e com isso, o que acontece aqui? Vou tentar aqui fazer um desenho mais bonitinho, né? Olha só o que acontece com qual é o produto, né, disso, dessa interação entre natalidade e mortalidade. Eu tenho aqui uma área de forte crescimento demográfico. Tá? E essa área em que nasce muita gente, nesse contexto em que nasce muita gente ainda, principalmente aqui no início, e que a quantidade de mortes diminui muito, provoca qual efeito? Um efeito de um crescimento acelerado da população. Tá? Esse crescimento acelerado da população foi visto por alguns estudiosos como explosão demográfica. Tá? E que estudiosos são esses, né, que defendiam essa ideia de explosão demográfica? Justamente os neo-malthusianos. Onde que eles viram isso principalmente? Eles viram isso principalmente em países emergentes, em países, na verdade, não emergentes, não seria a melhor palavra, mas em países subdesenvolvidos, tá? Em países pobres. Vou colocar aqui para generalizar, em países pobres. Ops. Canetinha aqui, falhou. Em países pobres. E isso suscitou de novo esse debate, isso levantou de novo aquele debate do Thomas Malthus, né, de que muito provavelmente faltaria comida para a população no mundo, porque a população mundial poderia crescer num ritmo alarmante, num ritmo muito explosivo, tanto que um livro ficou muito famoso nessa época, de um autor americano, chamado A Bomba Demográfica, de 1968, em que ele defendia essa tese, ele dizia isso, de que a população cresceria num ritmo que o planeta não iria dar conta. Né? Bom, o fato é que onde esse camarada, o Paul Tillich, se não me engano o nome dele, via explosão demográfica, alguns outros pesquisadores viam um fenômeno diferente. Eles viam o que a gente chama de transição demográfica. Tá? Então, por que essa diferença, professor? Olha só, é muito simples. Aqui, a conotação é negativa, né? Explosão demográfica. A ideia que o cara tem é negativa, de que vai dar tudo ruim. E a transição demográfica, a conotação já é diferente. Essa ideia, esse conceito é uma conotação positiva. Né? Por quê? Porque os caras acreditam, e eles estavam certos, de que no final das contas aqui, ao final dessa fase de transição, de passagem entre um período pré-transicional e um período pós-transicional ou regime demográfico
regime demográfico moderno, ou pós-transicional, o que aconteceria? Tanto a natalidade quanto a mortalidade cairiam a patamares de tal forma que esse consumo exacerbado, ou essa ideia de que o mundo não atenderia às demandas de uma população que cresceria indefinidamente, não é verdade. O consumo pode até crescer, né? Porque aí há outros fatores em questão, mas não porque a população vai crescer indefinidamente, percebe? Então esse que é o ponto. A população, o consumo pode crescer porque as pessoas passam a ganhar melhor, passam a ser mais consumistas. Isso tem mais a ver até com a própria sociologia, né? Com hábitos de consumo. Mas a população não cresce de forma linear, de forma exponencial, como os neomalthusianos imaginavam. Então, dito isso tudo, voltando aqui na nossa explicação, na nossa questão, tá? O que os neomalthusianos defendiam para conter esse crescimento demográfico? Eles realmente acreditavam que a solução era o controle de natalidade. E até pouco tempo atrás, até que no próprio Brasil mesmo, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, muita gente boa achava que isso aqui deveria ser feito, né? Que a natalidade deveria ser contida à força para que essa explosão demográfica não acontecesse. E hoje, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, a taxa média de fecundidade já está abaixo de 1,8, é menor que 1,8, tá? Filhos por mulher, ou seja, baixa a taxa de reposição. Professor, o que é taxa de reposição? Para quem não sabe, para quem não lembra, já eu explico. 3. Os reformistas defendiam políticas públicas que reduzissem o crescimento populacional para reduzir os impactos ambientais sobre o planeta. Bom, por que isso aqui não está certo? Bom, vamos lá. Quem são os reformistas, né? E aí é a terceira corrente que está surgindo aqui. Os reformistas eram esses caras que acreditavam na transição demográfica. Eu esqueci de colocar aqui. Esses são os reformistas. Por que isso aqui está errado? Porque na verdade não são os reformistas que defendiam a redução do crescimento. Quem que defendia a redução do crescimento? São os eco-neomalthusianos, ou como alguns chamam, os eco-malthusianos, né? E aí é uma junção de eco mais a ideia de Malthus, que traz essa ideia de que eu preciso conter a natalidade e que essa contenção da natalidade, de alguma forma, vai afetar positivamente o meio ambiente, o eco, né? Os ecossistemas. Tá? E, na verdade, eu agora, assim, antes de... depois, sim, deixa eu só fechar essa sentença aqui, que eu já vou explicar para vocês, em poucas palavras, a diferença entre reformistas e neomalthusianos, que é, assim, o principal dessa questão. Tá? Então, aqui, não são os reformistas, eles não defendiam isso, e vamos passar para a última. A teoria neomalthusiana teve inspiração em pressupostos marxistas. Mentira, teve inspiração em pressupostos que a gente chama de neoclássicos, que é uma escola da economia, tá? Então, recomendo que vocês, quem quiser se aprofundar, isso não vai ser cobrado na prova da SpaceX, mas quem quiser conhecer um pouco mais, dá uma pesquisada para saber o que é isso. E eles se preocupavam com a escassez dos alimentos para uma população que crescia continuamente. Essa segunda parte está correta, só que não foi por inspiração marxista. Então, a 1 e a 2 são as alternativas corretas. Vou abrir aqui um outro slide, tá? Para fazer uma síntese, um resumo do que a gente falou aqui nessa questão em relação a neomalthusianos e marxistas. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de fazer isso aqui, porque eu acho que isso ajuda bastante a diferenciar um do outro, tá? Então, vamos lá. Neomalthusianos versus reformistas. Pessoal, qual é a ideia central aqui em cada escola, né? Em cada escola de pensamento, em cada visão? Para os neomalthusianos, o crescimento populacional, né, obviamente,
gera pobreza. Entenda-se aqui crescimento como um crescimento, como eu disse, exagerado, né? Um crescimento descontrolado, que era o que eles imaginavam que estava acontecendo naquele momento. E os reformistas defendem justamente o oposto. Eles vão defender que a pobreza gera crescimento populacional. Tá? Então essa é a síntese, esse é o resumo do que a gente tem em relação a essas duas escolas. Tá? Professor, quem tem razão? Eu gosto sempre de dizer que os dois têm um pouco de razão. Tá? Porque numa realidade em que, por exemplo, pensem assim, um exemplo bem simples, uma família, por exemplo, uma família que tem 5 filhos, uma família que tem um filho, né? Duas famílias que têm o mesmo padrão de renda, de vida. Essa família que tem 5 filhos vai ter uma qualidade de vida, vai ter provavelmente vai ter um custo, né, assim, para poder, vai ter que, no final das contas, vai gastar muito mais dinheiro, assim, ou vai ter condições muito mais precárias de vida, essa que é a ideia, do que essa família que tem um filho ou que só tem 2. Então, nesse sentido, quanto mais a população cresce dentro de um grupo, mais a renda é diluída, tá? Então, de repente, pô, numa família que só tem 2 filhos, o cara consegue pagar um curso em inglês. Na outra que você tem 5 filhos, tem 10 filhos, isso é impossível, né, praticamente. Se torna inviável. Ao mesmo tempo, a pobreza também gera crescimento. Por quê? Porque já está provado isso já está cientificamente provado, que quanto mais cresce o grau de instrução de uma população, a tendência é de redução da quantidade de filhos. As mulheres passam mais tempo estudando, os homens também. Tá? As mulheres se protegem mais em relação à natalidade. Tá? Em sociedades mais avançadas, as mulheres às vezes até nem têm filhos. Então, incremento, e aí você fala, mas isso não é pobreza, mas isso passa pela pobreza, né? Porque pessoas normalmente que têm uma condição financeira, uma condição socioeconômica melhor, elas tendem a estudar mais, elas tendem a ter mais acesso à informação, tá? E isso está diretamente relacionado a um crescimento demográfico, um crescimento natural menor. A gente vê isso claramente em países avançados, né? Em que esse fenômeno é claramente observado e observável. Tá bom? Então, no final das contas, as duas correntes elas se complementam, elas têm sua dose de verdade, beleza? Então, fechamos aqui o número 1, vamos para o número 2 agora.